paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Gente, boa noite. Com muita satisfação, muito prazer que a gente está aqui com vocês, pela primeira vez, né, nos Trabalhadores de Jesus, né? E é com muita felicidade que a gente está aqui, tá? Agradecer a presença de todos. A palestra de hoje, as curas do Cristo e o Espiritismo. Me parece interessante. Para a gente poder falar sobre as curas do Cristo, nós vamos voltar um pouco antes do tempo de Cristo, lá na região da Mesopotâmia. Essa região da Mesopotâmia, que é uma região que significa entre rios, que é o Tigres e Eufrates, hoje é localizado da Armênia ao Golfo Pérsico. Lá haviam povos, umas sociedades montadas naquela região, que tinham uma ideia sobre doenças, né, que nós temos no corpo, bem parecida com o que a doutrina espírita prega. Lógico, guardado as devidas proporções de tempo, de cultura, porque nós estamos falando de antes de Cristo, e o que o Espiritismo prega hoje. Mas se formos analisar, a ideia que eles pregavam é bem parecida, principalmente para uma época antes de Cristo, bem parecida, bem evoluída com relação às doenças, de acordo com o que o Espiritismo prega. O que eles achavam das doenças? Eles achavam que todas as doenças eram provenientes da parte espiritual, do espírito e não do corpo. Era interessante. Era o deus da lepra que mandava a lepra. Tinha o deus, né, da paralisia, que enviava a paralisia para a pessoa. E aquelas doenças mais comuns, como uma dor de dente, uma dor de cabeça, eles acreditavam que era enviada por espíritos inferiores. Mas que espíritos eram esses? Aquele vizinho seu que desencarnou, que não gostava de você, vocês não se davam nem, e ele morreu. Então o vizinho vinha lá para poder, não, vou botar uma dor de cabeça nele agora, que é para poder, né, ir às forras daquilo, né, que ele me fez no passado. Essas doenças menores, geralmente eram espíritos que não gostavam, ou seja, pessoas que vocês não se davam aqui e que desencarnaram, e que ele veio ali para poder, no caso a gente fala, né, fazer uma obsessãozinha de leve em cima de você. Eles acreditavam nisso. Então, como que eles curavam, cuidavam da parte física, da parte da doença? Eles acreditavam o seguinte, que como a doença estava no espírito, não adiantava só tratar a carne. O que eles faziam? Eles tinham naquela época homens chamados exorcistas ou magos, que nada mais, nada menos, eram do que médiuns de hoje em dia, chamados médiuns hoje, que tinham alguns poderes a mais do que os homens que não eram médiuns. E o que eles faziam? Quando uma pessoa estava doente, eles chamavam esses magos ou exorcistas, nos tempos de hoje médiuns, para que ele fizesse a limpeza espiritual daquela pessoa que estava enferma. Fazendo a limpeza, chamavam depois o médico tradicional, da medicina tradicional, ele vinha e receitava os remédios normais, os seus chás, suas pomadas, suas ervas, ou seja, a medicina daquela época. Por quê? Eles acreditavam que não adiantava você tratar o corpo, se o corpo reflete, é um espelho do espírito. Se o espírito está doente, se a doença está lá no espírito, não adianta só eu tratar do corpo. Bem parecido com o que a doutrina espírita prega. Muitas das nossas doenças estão no corpo, mas a origem é no espírito. O corpo apenas reflete aquela. Nós, muitas das vezes, já trazemos aqui. E eles acreditavam nisso. E tinha uma coisa interessante, que uma coincidência, como hoje naquela época, que muitos dos médiuns eram médicos também daquela época. Então chamavam, coincidentemente, aquele mais perto, mais próximo, conhecido, ele era médico mesmo.
mas ele também era o exorcista, ou o médium. O que ele fazia? Ele chegava, tratava primeiramente como médium. Limpava, fazia a limpeza espiritual da pessoa, com orações, com preces, com etc, etc. Depois que ele achava que o espírito estava limpo, ele chegava e receitava, agora como médico, os seus remédios. E como ela é bem parecida com o que a doutrina espírita prega, que muitas das vezes as nossas doenças não estão originadas, né, no corpo. Ela está refletindo no corpo. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem aqui alguma passagem que diz que e Jesus, não, uma passagem de Mateus, acordou naquele dia com uma enfermidade, uma indisposição, cansado, com uma dor aqui, e não foi pregar, não curou, não fez nada. Tem alguma passagem do Evangelho aqui que diz isso? Não tem. Sabe por que não tem? Porque Jesus tinha um espírito puro, limpo. Se ele tinha um espírito limpo, ele não tinha doença. Só refletia no corpo o quê? Benefício. Não tinha doença. Por isso que Jesus não ficava doente. Tiveram que crucificar ele para poder matar, né? Não, o homem estava lá inteiro. Então, nós temos que cuidar melhor da alma, do espírito, para poder ter um corpo melhor. Hoje em dia, essa cultura, né, o corpo físico, esquecem de fazer o pilates, toda a musculação da alma, né? Que é o que nós estamos fazendo agora aqui, reforçando a nossa alma. Bom, mas vamos falar de Jesus, que Jesus foi o homem que mais curou na face da terra. Foi o médico dos médicos. Ninguém curou mais do que ele. Nenhum médico da terra curou mais do que ele. Ele curava sem parar. Mas foi esse o principal objetivo de Jesus, vir aqui só para curar? O porquê que ele curava? Não foi. Eu vou contar 3 histórias de Jesus para vocês. 2 que vocês conhecem do Evangelho e uma que talvez alguém não conheça, que está no livro A Eterna Mensagem do Monte, do Espírito de Leão Tolstói, pela médium Célia Xavier de Camargo. Esse espírito aqui, interessante, que ele viveu na época de Cristo, só que não entendeu o que Jesus quis passar. Ele não entendeu muito. E se arrependeu depois nas outras encarnações. Mas ele progrediu, hoje é um grande espírito, nós ainda não. E ele manda mensagens, tanto pela Célia como por alguns outros médios, da época de Jesus lá, algumas passagens que não estão no Evangelho. Como o próprio João diz que não se deu para se escrever tudo no livro, tudo que Jesus fez. Não é? Tudo que ele colocou para a gente no mundo. Apenas alguns flashes estão nos Evangelhos. E ele, então, coloca algumas histórias do Cristo, que lhe também foram contadas na espiritualidade. E nós vamos contar uma dessas. Tá? Então, vamos começar agora com Jesus, né? O médico dos médicos, o homem que veio para curar. Mas o objetivo dele não era só essa cura. O objetivo dele era maior. Porém, para ele poder curar, para ele poder passar a sua mensagem, ele precisa fazer alguma coisa. Ou seja, para você pescar, você precisa fazer o quê? Colocar a isca no anzol. Senão o peixe não vem. Colocar o anzol lá sem nada, não bate nada. Você tem que colocar a isca, joga o anzol, aí o peixe vê, oh, que beleza, então vem. E era isso que Jesus fazia. Ele tinha que passar a mensagem dele. Por ele ser só bonito, a gente não ia lá escutar ele. De maneira nenhuma. Mas éramos e somos ainda muito doentes. E ele sabia disso. Hoje, nós temos hospital, casa de saúde, pronto-socorro, nós temos posto de saúde, nós temos UPA, farmácia, INSS, plano de saúde particular. E somos doentes. Somos doentes. Se vocês tivessem anunciado aí na rua, bota um carro de som, vai vir um cara lá de Três Rios que faz curas maravilhosas, domingo, 6 horas, que estava lotado de gente lá. Não é verdade, tá? Por isso, precisa dar
no chamarisco. E Jesus fazia isso. Então, Jesus era sinônimo de multidão, porque ele curava. E onde ele ia, a multidão ia atrás, porque éramos doentes. Se hoje somos doentes, que dirá naquela época, que não tínhamos nada disso. Eram muito doentes. E quando aparecia alguém que fazia o que ele fazia, todos nós corríamos. Aí tínhamos que escutar ele, porque ele primeiro, Jesus, pregava. Depois ele curava. Primeiro ele tratava do espírito, da limpeza do espírito, pregando. Depois ele vinha com a cura. Vamos começar com uma cura interessante, que foi a ressurreição de Lázaro. Todo mundo conhece, né? Ressurreição de Lázaro. Mas vamos ver o que ele queria dizer com a ressurreição de Lázaro. Né? A história diz, nos evangelhos, que Jesus estava pregando na Pérea com seus discípulos. E aí, de repente, ele recebe uma mensagem de Marta e Maria, que dizia assim: Senhor, aquele que amas está doente. Não precisava falar mais nada, todos já tinham entendido. Que se veio de Marta e Maria, quem estava doente era Lázaro. Por quê? Sabiam? Porque Lázaro era um amigo de Jesus e dos seus seguidores. Porque Lázaro cedia a sua casa. A sua casa era ponto de referência para as idas e vindas de Jesus nas suas pregações. Onde ele ia, ele parava na casa de Lázaro, ali ele tinha alimentação, ele banhava, ele podia pernoitar com os seus discípulos e depois seguir viagem. E na volta a mesma coisa. Então eram amigos. E Jesus, que atendia a todos, que curava a todos, de repente recebe a mensagem de que Lázaro estava doente e não dá a mínima importância para isso. E os discípulos estranham aquela atitude de Jesus. Achavam que ele iria imediatamente tomar uma atitude. Ele só diz o seguinte: Lázaro dorme, ficará bom. E continua as suas pregações, as suas curas por mais 2 dias. Até que após 2 dias, ele anuncia, reúne o grupo e anuncia: iremos retornar. Iremos a Betânia ver Lázaro. Mas só agora, mestre? Só depois de 2 dias? Depois de 2 dias. Mas tinha um segundo fator de preocupação para os seus seguidores. Jesus, com eles, já havia sido expulso de Jerusalém, que era ali ao lado de Betânia. Já haviam pedido a cabeça de Jesus ali. E eles ficaram com medo. Mas Jesus sempre tranquilo, sereno. Não. Minha hora ainda não é chegada. Nós vamos para Betânia. Vamos ver Lázaro. E são mais 2 dias de caminhada. E chegando lá em Betânia, na casa de Lázaro, é recebida pelas irmãs Marta e Maria. Marta veio muito chorosa. Jesus, se estivesses aqui, nada disso haveria acontecido. Não teria acontecido mesmo. Meu irmão não havia morrido. Sei que tudo o que pedires ao Pai, Ele te concederá. Jesus então fala: Marta, Lázaro dorme, há de ressuscitar. Marta então acha que é a ressurreição, né? Que iria ressuscitar naqueles dias, que todo mundo vai levantar do túmulo. Mas não é isso que Jesus queria dizer para ela. Até porque a carne é a carne, o espírito é o espírito. E Jesus então fala o seguinte: me levem até a sepultura. As irmãs, vamos? Acharam, ele vai fazer uma grande homenagem ao amigo. E eles partem para a sepultura. Chegando lá, as sepulturas lá são enormes. Você anda dentro da sepultura, coloca um corpo todo enfaixado, né, que é tradição da época, até hoje, inclusive, numa urna. E ele fica lá no meio da pedra, lá todo enfaixado, aquela gruta enorme, fecham com pedra, e Jesus pede: retirem a pedra sepulcral. Marta olha para ele assim e diz: mestre, 4 dias de sepultamento. Já cheira mal. E ele pergunta para ela: você crê em mim? Ora, as irmãs já haviam visto Jesus fazer maravilhas, verdadeiros milagres, entre aspas, porque o milagre, a partir do momento que você explica, deixa de ser milagre. Mas para eles era um milagre. Falou: não creio, lógico que eu creio. Então,
retirem a pedra sepulcral. E os homens vão retirar. Enquanto isso, Jesus faz uma prece, em voz alta, de agradecimento ao Pai por tudo que ele pedia, o Pai o concedia. E quando os homens retiram a pedra sepulcral, Jesus então ordena: Lázaro, levanta-te e anda. E nesse mesmo instante, Lázaro desperta, todo enfaixado, sem saber o que estava acontecendo ali. Havia dormido 4 dias. E aí foi aquele espanto, aquela comoção geral. Ele ressuscitou, um morto sepultado há 4 dias. Imaginem o bafafá. Imagine a emoção das irmãs. Imagine o que não correu na redondeza. Foi o maior feito aos olhos do homem do Cristo. Aos olhos do homem. Aos olhos de Jesus, não. Da espiritualidade, não. Mas, dos homens, foi o maior feito de Jesus. Ressuscitar um morto 4 dias sepultado. Isso foi logo parar nos ouvidos dos sacerdotes, que já queriam a sua cabeça. E foi a sentença de morte de Jesus, essa cura. Porque eles falaram, agora não, agora já é demais, né? Agora ele está ressuscitando depois de 4 dias, daqui a pouco 1 mês, não sei, alguma coisa assim. A gente tem que dar um fim nesse homem, senão daqui a pouco ele está no poder. E foi a sentença de morte de Jesus. Praticamente, eles, dali, os sacerdotes falaram, agora a gente tem que realmente dar um jeito nesse homem. Mas o que a gente tem que explicar dessa passagem é que Jesus não fez nada contra a natureza, e ele não iria fazer. Depois da morte, a morte do desligamento do corpo físico, do espírito, não tem mais jeito. O corpo entra em processo de decomposição, as células morrem e não tem como mais voltar. Existia uma doença na época, que existe até hoje, a letargia, uns falam catalepsia também, que a pessoa fica em estado cadavérico por alguns minutos, instantes, ou por alguns dias. E se você não tiver um aparelho de precisão, a pessoa acha que está morta. Naquele dia, naquela época, não existia esse aparelho. Muitas pessoas eram enterradas vivas e acordavam mais tarde. E depois iriam descobrir que foi enterrado vivo porque estava todo remexido, dando soco e alguma coisa assim. Acontece isso até hoje. Há 2 semanas atrás aconteceu aqui perto do Rio de Janeiro, aconteceu na Argentina também há 2 semanas atrás. No Rio de Janeiro, uma criança ficou 10 horas na gaveta. 10 horas na gaveta, da geladeira lá. E acordou lá. Já iam arrumar o corpo. E hoje em dia nós temos vários recursos. É muito difícil isso acontecer. Um caso aqui, outro lá, mas naquela época era constante isso acontecer. E Jesus já sabia, por isso disse, Lázaro dorme. O sono da letargia. Dorme. As outras religiões caem de pedra em cima da gente. Você está tirando o poder de Jesus. Ele chegou lá, não estamos tirando o poder de Jesus nenhum, não. Nós é que gostamos do maravilhoso, do espetáculo. Jesus não iria ir contra as próprias leis da natureza do seu pai, de que quando morreu, entrou em decomposição, não tem mais jeito. Ele simplesmente foi uma cura muito fácil de fazer, letargia, muito mais fácil do que a paralisia. Só que aos olhos do homem, foi aquele feito maravilhoso. Maravilhoso. Mas não, ele não foi contra a natureza, a lei do próprio Pai. Simplesmente despertou Lázaro da letargia. E o que a gente pode entender sobre essa passagem? Só isso? Não, não era só isso que Jesus queria. Ele queria também a cura do espírito. Quantas vezes alguém precisa chegar perto da gente e dizer, nos nossos olhos, levanta-te e anda, porque nós estamos em estado letárgico. Letargia mesmo. Parados. O que você faz de bom na vida? Não, eu trabalho. Eu saio de manhã cedo, vou trabalhar, volto do trabalho para casa,
janto, assisto novela e durmo. No dia seguinte eu vou para trabalhar, depois volto para casa, janto, assisto novela e durmo. É só isso que você faz na sua vida? Está em estado letárgico também, está igual Lázaro. É um Lázaro de hoje em dia, da atualidade. Um Lázaro. E às vezes nós precisamos que a catalepsia, né, que a doença, venha e fala, levanta-te e anda. Porque quando nós estamos doentes, nós lembramos da casa espírita, nós lembramos de ir à missa, vamos lá comungar com o padre, nós lembramos do pastor. Aí nós lembramos. Aí a gente levanta e anda, né? Vamos procurar socorro. Mas quando está tudo bem, a gente entra no estado letárgico. Ah, muito bem. Não precisamos de mais nada. Precisamos sim. Levanta-te e anda. O que tem de bom para fazer na casa espírita? Se é que nós estamos numa casa espírita, já? Você só vem, assiste uma palestra, toma passe e vai embora e acha que está bom? É esse o seu estado espiritual, seu estado evolutivo? Até quando? Não tem nada mais na casa espírita para se fazer? É isso. É levantar e andar e ajudar as pessoas. Não gosto de religião. Não gosto do espiritismo, não vou na missa, não vou em lugar nenhum. Religião não salva ninguém. Quem salva são as obras. A religião ajuda você a fazer mais obras, a acelerar esse processo. Mas se você não gosta de religião nenhuma, faça o bem, não tem problema. Não precisa estar ligado a uma religião, mas faça o bem, faça obras. Agora, se você está ligado a uma religião, o que nós podemos fazer? Levanta-te e anda, não fica só sentado. Vamos ler, mas vamos praticar. Tem muita coisa de bom. E uma coisa que vocês têm que saber, a gente vai tentar desmistificar agora. Ele está falando para me ajudar as outras, as pessoas, então vamos ajudar. Vou ajudar as pessoas, vou te ajudar. Está precisando, vou te ajudar. Não vou ajudar nada a ele não, gente. Você não vai ajudar ninguém. A gente quando sai para fazer algo de bom para a gente, nós estamos nos ajudando. Eu estou ajudando a ele, mas principalmente a mim. O tijolinho vai para mim lá, eu que estou ajudando ele. Na verdade, sou eu que estou sendo ajudado. Você já saiu algum dia, algum domingo, algum sábado, qualquer dia, falando, hoje eu vou fazer alguma coisa de bom para a gente, junta um grupo de amigos e vamos sair, fazer uma campanha, fazer qualquer coisa. Você já viu o estado que você volta de satisfação? Tem certeza que você só ajudou alguém ou você se ajudou também? Experimentem. Experimente fazer alguma coisa de bom para alguém. Amanhã. E vocês verem como que vocês irão retornar à casa, ao lar de vocês. Completamente diferente. Eu acho que quem foi ajudado foram nós, não vocês. Não foi só aquela pessoa, não. É essa mentalidade que a gente tem que tirar. Eu tenho que ficar lá ajudando as pessoas. Não. Puxa, aquela pessoa está me dando uma grande oportunidade de me ajudar. É isso que Jesus quis dizer com levanta-te e anda. Saia do estado de letargia que nós nos encontramos muitas das vezes sentado e está tudo muito bem, tudo muito bom. Cuidado que a doença chega. Nós só procuramos a doutrina ou as doutrinas, o amor ou pela dor. Que sejamos mais por amor. Tem uma outra passagem. Vamos para a segunda cura do Cristo agora. Que para mim se não é a maior, é uma das maiores curas que o Cristo fez. Pelo conjunto da obra. Mas se eu falar para vocês o que vão falar, mas não tinha uma coisa mais espetacular que Jesus fez? Isso daí é uma coisa muito simples. Mas vamos ver a essência do início ao final, que é a história da mulher hemorroíça. Que história é essa? Para quem não conhece, era uma mulher que tinha o fluxo sanguíneo há 12 anos constante, ou seja, ela estava 12 anos menstruada e não parava a menstruação dela. O que tem? Aí Jesus chegou lá e curou, ela foi curada, legal, mas o que tem isso a ver? De espetacular, porque não tinha uma cura mais, né? Então vamos lá, vamos começar início.
Vamos nos transportar para aquela época de Jesus, que a cura foi naquela época, de uma mulher há 12 anos menstruada. Vamos então ler, eu estou aqui com o livro Tua Fé te Salvou, do Richard Simonetti, mas ele não escreveu isso, ele só copiou do Velho Testamento. Isso daqui está em Levítico, capítulo 15, versículo 19 a 30. Então, antes de vocês me baterem, então estou falando que é de Levítico, tá? Vocês cheguem em casa, peguem o Velho Testamento e leem o Velho Testamento, porque isso aqui é lei dos judeus e até hoje lá é assim. Que dirá naquela época do Cristo? Isso é lei quando a mulher fica menstruada. E tem que ser seguido, lógico, pelas mulheres lá e elas acreditam. Então eu vou ler o que diz o Levítico, Velho Testamento, está na Bíblia. Quando a mulher tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumeiro de seu corpo, ficará 7 dias na impureza de sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua impureza será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Quem tocar em seu leito, lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Quem tocar em qualquer coisa sobre a qual ela houver sentado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Quem tocar em alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que ela se sentou, será imundo até a tarde. Se um homem se deitar com ela, e a sua menstruação o atingir, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre o qual ele se deitar será imunda. Quando na mulher manar o fluxo de seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumeiro, será imunda enquanto durar o fluxo, como nos dias de sua menstruação. Que é o caso, que vem esse parágrafo, o caso que nós vamos contar agora aqui. Toda cama em que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundície da sua menstruação. Bacana o texto com as mulheres, né? Muito bacana. Quem a tocar ficará imundo, portanto, lavará suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Quando cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. Só depois de 7 dias, tá, mulheres? Ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para uma oferta pelo pecado, vamos explicar que pecado é esse da mulher, e outro pelo holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Dureza para a mulher menstruada na época, né? Até hoje, inclusive, lá. Então, esse texto está em Levítico, capítulo 15, 19 a 30. Terceiro livro do Velho Testamento, que trata, dentre outros assuntos, dos rituais de purificação dos judeus, envolvendo, não raro, o sacrifício de animais e aves. Se a pessoa comesse certos animais também na época, como coelho, lebre, camelo, porco, ficava impuro 3 dias. A parteira ficava impura também 3 dias, porque quando ela tocava nas partes íntimas da mulher, ela ficava impura. E uma série de contato com cadáveres. Pessoa que arrumava, ficava impuro 3 dias. E assim por diante. Então, por esse texto aqui, a gente tem já uma noção do que a mulher passava quando estava no período menstrual. A gente sabe que o período menstrual vem de, em média, 28 em 28 dias, 30 em 30 dias, porque, como a mulher ela não engravidou, é feito toda aquela cama para receber o óvulo já fecundado e gerar o filho, com os nutrientes ali necessários. Como não aconteceu, joga-se tudo aquilo fora e monta-se outra cama no próximo mês. O que eles acreditavam? E se a mulher passa desse período constantemente, ela está com alguma infecção, algum problema hormonal. E o que acontece? Esse problema hormonal vai no médico, receita ali um antibiótico, acabou o problema. Naquela época não tinha antibiótico. Esta mulher, ela passou 12 anos assim.
E naquela época, a mulher, quando tinha que entrar dentro do seu quarto e não saía quando tivesse menstruada. A comida era feita pela outra que não estava menstruada e colocado lá, abria a porta assim, ó, sua comida está aqui, jogava igual, fecha a porta de novo. Ela não podia tocar nas pessoas, fazer um carinho no filho, uma madeira, uma comida, porque ela passaria o seu pecado, a sua impureza para o filho, para o marido, para as pessoas. Mas como ela estava há 12 anos, ela não tinha convívio social. Que convívio social que ela tinha? Nenhum. Não poderia ter. Menstruada 12 anos seguidos, consecutivos, ininterruptos. Então, a gente tem a ideia do sofrimento dessa mulher. Essa mulher, essa passagem está em Mateus, Marcos e Lucas. Mas, no Evangelho de Nicodemos, diz que ela se chamava Verônica. Aí você vai falar, Evangelho de Nicodemos? Evangelhos são Marcos, Lucas, Mateus, não é isso? E João. Só que esses eram vários. Tinha de Tomé, tinha de Maria, tinha de Nicodemos. Aquele mesmo Nicodemos que perguntou para Jesus, como é que é esse negócio de nascer de novo? Esse mesmo, ele também escreveu, ele vivenciou muitas coisas com Cristo. Só que a igreja falou assim, esse daqui eu gostei, esse daqui está valendo. Esse daqui eu não gostei, separa é apócrifo. Esse daqui eu gostei, está valendo. Esse daqui não gostei, está valendo. E ele simplesmente separaram também de Nicodemos. Então vamos chamar ela de Verônica. Verônica estava há 12 anos nesse estado, sofrendo. Já havia procurado inúmeros médicos e nenhum deles havia curado. E aí, ela escuta de que ali em Cafarnaum, no dia seguinte, iria passar um homem que curava, chamado Jesus. Ele curava leprosos, paralíticos, cegos, já tinha até ressuscitado os outros. Oh, que beleza, é esse que eu preciso. Se ele faz tudo isso com as pessoas, curar um fluxo sanguíneo para ele é mole. É fácil. Vou estar com aquele homem amanhã. Verônica era decidida. Porém, ela lembrou de uma coisa, nesse instante. Espera aí, mas como que eu posso ir lá falar com um judeu, com um homem que eu nem conheço, tão importante assim? Eu sendo impura. Pela lei, Jesus poderia condená-la, dar um castigo severo nela, por uma mulher impura procurando ele. O que eu faço? Aí ela teve uma ideia. Você sabe que mulher, quando quer, nem o diabo consegue parar. Não tem jeito. A mulher, quando quer determinada, ela vai. E ela teve uma ideia. Se ele tem todo esse poder mesmo, eu com a minha fé, com a minha crença, se eu tocar sem ele perceber, um pedaço do seu vestimento, na sua veste, na sua túnica, eu serei curada. Se realmente ele foi isso tudo que falam. E no dia seguinte ela foi com a fé dela. Só que Jesus é sinônimo de multidão. Porque Jesus curava. E a multidão ia. Onde Jesus passava, ia a multidão. E Verônica foi se exprimindo na multidão, com um jeitinho, para não tocar nas pessoas, para não passar sua impureza para as pessoas, seu pecado. Né? Por que pecado? Porque a mulher, quando, segundo eles, é feita para procriar, para gerar filhos. Aquele mês, ela não engravidou, ela está em pecado. Ela não está cumprindo a sua natureza. Qual a natureza da mulher para eles? Engravidar só. Então ela, como ela não engravidava, ela estava em pecado. Então ela não queria passar esse pecado para as outras pessoas. Então ela foi com um jeitinho para cá, com um jeitinho para lá, e até que em um determinado momento, ela ficou atrás de Jesus. Aquele momento, aquele X, né? X é a questão, é agora ou nunca? Ela então estica a mão e toca na túnica de Jesus, num pedaço de pano só. E nesse instante, ela sente logo o formigamento e o fluxo sanguíneo cessar. Que alívio! Ela sentiu que estava curada. Olha que felicidade, 12 anos. Um momento êxtase para ela. Só que esse momento foi muito curto, muito pequeno. E quando ela sentiu toda aquela alegria, Jesus parou. Parou e perguntou: quem me tocou? Ela virou e ficou quietinha, no sinuca de bico, né? Se ele me descobre, ele pode me condenar. Ficou quieto. Pedro, um dos assistentes ali de Jesus, muito simpático, disse: mestre,
Com essa multidão empurrando, como que nós vamos saber quem te tocou? Todo mundo te toca. E aí Jesus continuou parado e perguntou pela segunda vez: quem me tocou? De mim saiu o poder. E aí Verônica ficou naquela situação. Como ela era uma mulher corajosa, já tinha provado isso, ela chutou o balde, falou, seja que Deus quiser. Se jogou aos pés de Jesus e chorando contou todo o seu drama durante 12 anos. Olha, fui eu que te toquei por causa disso. Estou aqui. Dá o veredito. Qual o castigo? E aí Jesus levanta Verônica, abraça ela carinhosamente e diz: filha, vá em paz. Tua fé te salvou. E aí ela fala assim: me curou, não me condenou, me tratou bem, me chama de filha. E aquilo toca a Verônica. Verônica passa então a seguir Jesus de longe, nas suas pregações, sempre tímida ainda, mas curada. E Jesus continua as suas pregações. O tempo passa e Jesus, ele é preso, é levado, julgado e condenado à crucificação. Rasgam a sua roupa, batem, cospem, chicoteiam, cravam nele uma coroa de espinho, colocam ele para carregar a parte horizontal da cruz, porque a vertical já ficava lá, bonitinha, fincada, e Jesus vai. Onde estavam os homens? Onde estavam os discípulos? Só tinha a multidão curiosa e os soldados fazendo cordão de isolamento e tocando, né? Como se tocasse. Chega um determinado momento, Jesus já cansado, exausto, ele cai. Cai. E, no meio do cordão de isolamento da multidão, surge uma mulher, com uma toalha na mão, se ajoelha e estanca o fluxo sanguíneo do rosto de Jesus. Era Verônica, a mesma mulher, que estava ali para dar o testemunho dela de que Jesus havia conseguido nela o seu maior objetivo, que não era a cura simplesmente do corpo físico, mas a cura do espírito, a cura da transformação moral. Jesus e Verônica hoje comungavam da mesma ideia. E ela provou, porque ela não teve medo de soldados, não teve medo de morrer como os outros. Ela enfrentou a todos, furou o cordão de isolamento e abraçou Jesus. Colocou a toalha no seu rosto para limpar o sangue que escorria da coroa cravada de espinhos. Estava ali dando o seu testemunho. Quisessem prender ela, crucificar também, crucificava. Ela estava ali. Ela havia tido o espírito curado, transformado. Era esse o objetivo das curas de Jesus. Pudéssemos nós ter um pouquinho da fé de Verônica, da determinação, da garra, quanta coisa não poderíamos fazer. Ela deu exemplo. Ela entendeu o Evangelho de Jesus. A mensagem que Jesus queria curar esse mal que tem no nosso espírito. A cura da transformação. Eu acho essa passagem muito bonita de Verônica. Ela ensina muito, Varinha. Somos medrosos ainda. Não temos a fé de Verônica. Não temos ainda. Mas a gente pode começar a buscar essa fé agora. Começar a mudar, a nos transformar. De repente, não com a velocidade do que aconteceu com Verônica. Não estamos com Jesus ao nosso lado, para dar todo aquele exemplo. Mas podemos já começar essa transformação. E quem já começou? Acelerar essa transformação moral. O último, para a gente poder encerrar, é a história de Davi e Jonas.
Davi, ele morava na Judéia, era um jovem ainda, começando aquela fase de namoro, um jovem bonito. E de repente, ele num certo dia, numa certa manhã, ele acordou com uma certa fraqueza nas suas pernas. Não sabia por quê. E ele não estava se sentindo muito bem, ficou deitado naquele dia. No dia seguinte, ele achou que iria melhorar, acordou pior, mais fraco ainda. A família, preocupada, mandou chamar os médicos. Os médicos vieram, receitaram um monte de ervas, um monte de massagens, e etc, etc. E ele começou a fazer o tratamento. Só que a cada dia que passava, ele sentia menos as pernas pioravam. Até que chegou num determinado momento, que não havia nada a fazer, todos se tocaram e que ele havia perdido os movimentos da perna. Davi estava paralítico, como era o termo usado naquela época. E aí ele se revoltou. Era uma criança muito boa, um rapaz muito bom, de bom coração, mas imagina a situação de um jovem ali na flor da idade, começando a namorar, e de repente ele perde os movimentos da perna. O tempo foi passando, os meses foram passando, ele foi se aceitando, foi acomodando, e ficou na cama. Até que chegou o boato ali, de que no dia seguinte iria passar um homem chamado Jesus, que também, como das outras passagens, das outras vezes, que curava todo mundo, inclusive paralítico. Ora, se esse homem cura mesmo, eu quero estar presente com ele. Eu vou lá amanhã. Chamou o seu irmão Jacó, seu irmão mais velho, Jacó, está acontecendo isso, estão falando que vai vir esse Jesus aí amanhã, vai fazer um sermão, e cura as pessoas, eu quero ir lá ver esse homem, quero ser curado também. E Jacó fala assim, mais um falso profeta que vem aqui, dizer que cura, leva as coisas da gente, aí não cura nada e você volta revoltado depois. Não, mas eu quero ir. Faça o seguinte, improvise uma maca, já que eles não tinham posses, arrume 3 amigos nossos para me levar até esse homem amanhã. E ele concordou. Eram de maca, porque quem não tinha posse ia de maca, não ia a pé. Ele não podia a pé porque ele não tinha as pernas. Quem tinha um pouco mais de posse, ia de jumento, ali do burrico. E quem tinha, as pessoas ricas da época, iam de carruagem, aquelas chamadas vans também naquela época. O nome van não vem de hoje não, eles copiaram daquela época. Ou seja, hoje a gente vai a pé, vai de bicicleta, quem tem mais uma posse vai de um carrinho 1.0, queixo duro, etc. O outro que tem uma posse mais vai de uma direção hidráulica, ar-condicionado. Era mais ou menos isso. Eles foram lá de maca. De manhã cedo eles saíram. Só que quando eles saíram, na madrugada, eles viram que não estavam saindo sozinhos, não. Tinha muita gente da comunidade, doente, saindo também. Cada um com a sua doença, carregando o seu fardo, carregando a sua cruz. E nas bifurcações do caminho, eles encontrando mais gente de outras comunidades vindo também. Éramos muito doentes, se somos hoje, que dirá naquela época. E aí foi todo mundo. Até que chegaram no local onde Jesus iria fazer, daria o seu sermão. E cada um se instalou conforme o local que ia sobrando e ia pegando. Ele se instalou num determinado local. E ao seu lado, tinha um outro rapaz também que estava com a mesma finalidade do que ele, ser curado, chamado Jonas. E Davi começou a conversar com Jonas. E Jonas é muito simpático, só que Jonas também não sentia as pernas, as 2 pernas. Estava com a mesma situação, paralítico também, porém com um detalhe, havia perdido também a visão. Além de paralítico, era cego. Ele falou, olha, eu achava que estava ruim, ele está pior do que eu. Só que com um detalhe, Jonas era muito alegre, muito alto astral. E conversaram muito, ele sentiu uma simpatia muito grande por Jonas. Como que ele é cego e ele é mais alegre, mais feliz, mais contente, mais positivo do que eu? E os dois conversaram muito, aguardando a chegada de Jesus. Sentiram uma simpatia muito grande, uma afeição muito grande, se tornaram 2 amigos ali. Até que daqui a pouco começa o falatório. Olha,
Ele está chegando, ele está chegando. Jesus vem com seus discípulos, passa, e aí Davi, quando olhou Jesus, ele se estranhou. Olha, eu esperava um homem no linho, né? Coroa, aquela coisa toda, aquela pompa. É um homem simples, de sandálias de couro, mas com um olhar penetrante, que passa aquela paz, aquela vibração. Né? Quando Jesus chegou, a psicosfera do ambiente mudou, alterou. Ficou aquela coisa gostosa, harmônica. Jesus, então, ele sobe uma pequena elevação, para que todos pudessem ouvi-lo. E começa, então, o sermão do monte, ou o sermão da montanha, que é a mais bela página do Evangelho. Se tudo isso daqui se perdesse, e sobrasse só apenas o sermão da montanha, nada do Evangelho da vida de Jesus teria se perdido. Porque ali consta tudo. E Jesus começa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E Jesus falou uma frase que marcou muito Davi: faça aos homens tudo aquilo que queiras que te façam. E ele continua a sua pregação. Muitas das pessoas foram curadas durante o sermão. E saíram gritando. Jesus, quando terminou, aí ele começou, então, já que ele já deu o peixe espiritual, vamos dar o peixe material, vamos dar a cura na matéria. E começou a curar as pessoas. E as pessoas saíram gritando alegre, que haviam sido curadas. Aleluia! Outro pulava, outro dançava, e Jesus curando, curando. Curando 1 hora, 2 horas, 3 horas, curando 4 horas. Até que Jesus começou a mostrar uma fisionomia um pouco mais cansada de tanto curar. E aí, Pedro, que era o seu guardião, né, aquele simpático Pedro, falou: o mestre está cansado. Só irá curar mais uma pessoa e nos retiremos. Nesse exato momento, Jesus estava de frente para Davi. Jacó ficou todo contente, meu irmão. Né? Jacó não acreditava em nada. Era pior do que São Tomé. Né? Mas ele viu até mais do que São Tomé. E ele não estava, ficou maravilhado. Vamos curar meu irmão. Davi olhou para Jesus, Jesus olhou para Davi, ficaram os dois se olhando, contemplando. Ele sentiu aquele nó na garganta. De repente ele lembra de uma frase de Jesus: faça aos homens tudo aquilo que queiras que te façam. E ele lembra do amigo Jonas, que estava ao seu lado. Paralítico também, sem sentir as pernas, porém cego, não sabia nem o que estava acontecendo direito, não estava enxergando. E ele lembra do amigo. Então ele olha para Jesus e aponta para Jonas. Jesus entende, não precisa de palavras ali. Jesus passa por ele, coloca levemente a mão na cabeça de Davi, vai até Jonas, diz: levanta-te e anda, enxerga, estás curado. Nesse momento ele sente aquele formigamento, os familiares já pedem para ele: o que está acontecendo? Ele: me levanta. Os olhos começaram a abrir, a enxergar já vultos, não enxergava nada. A visão começou gradativamente a voltar, a sentir gradativamente as pernas. Colocaram ele em pé, ele começou a dar os seus primeiros passos. E começou a gritar: Hosanas, estou curado. Hosanas e aleluia, estou enxergando. Jesus saiu, seus seguidores também, o povo dispersou, cada um voltou para a sua realidade. E Davi voltou de Maca, né, levado lá pelo seu irmão Jacó, mais velho, os 3 amigos. E Jacó revoltado da vida com aquela atitude dele. Por que você fez isso, rapaz? Mas como você é burro? Eu não acreditava naquele homem. Mas depois de tudo que eu vi ele fazer, quando chega a sua vez,
você vai e cede para um desconhecido. Ele voltou andando, agora eu tenho que te carregar ainda. E blasfemava contra Davi. Só que Davi entrava no ouvido, saía no outro. Não estava escutando o que o irmão estava falando. Ele simplesmente lembrava das palavras de Jesus, daquela passagem. Ele se sentia o homem mais feliz do mundo, o rapaz mais feliz do mundo. Não sabia por quê, mas ele estava em estado de êxtase, de felicidade, estava leve, estava transformado. A partir daquele dia, ele entendia o seu sofrimento de uma maneira diferente. E foi para casa. Quando ele chegou em casa, no seu quarto, que foram retirar ele da maca, Davi percebeu que estava sentindo as pernas. Ele olhou e falou, peraí, me deixa em pé sozinho aqui. Estou sentindo minhas pernas. E arriscou dar os primeiros passos. E conseguiu. As pernas começaram a voltar gradativamente. Falou, eu também estou curado. E nesse exato momento, no seu quarto, vem à sua cabeça a imagem de Jesus. Olhando aquela imagem, fitando, olho no olho, aquele olhar, aquele rosto sereno de Jesus. E veio a lembrança. Faça aos homens tudo aquilo que queiras que te façam. Ah, se a gente tivesse a vontade, o levanta-te e anda de Lázaro, a fé, a determinação de Verônica, o ato de ceder de Davi, quantas coisas a gente não poderia fazer. Olha o passo que nós iríamos dar na nossa escala de evolução. O que a gente não podia evoluir? Mas sabe o que basta? Sabe o que precisa? É a gente sair daqui e colocar em prática mais alguma coisa. Não precisa dar esse passo todo, mas a gente precisa colocar alguma coisa. Dar um passo maior, um pouco mais rápido. Mas esse passo não pode ser amanhã, depois da manhã, semana que vem, ano que vem, que o tempo está correndo. Demos o mundo de Verônica, de Lázaro, de Davi, não tem que ser amanhã, não tem que ser ontem, tem que ser amanhã. De preferência hoje. Se alguém hoje aqui chegou com alguma dor de cabeça, alguma indisposição, alguma coisa assim, esqueceu dela agora? Vai voltar melhor? Ou eu estava tão ruim, cheguei lá, vou sair melhor. Não fui eu não, tá? Estou falando sobre as curas aqui, mas não fui eu. Mas foi, com certeza, essa psicosfera gostosa que está nessa casa espírita. Guiada pelos seus benfeitores espirituais que estão fazendo aqui o trabalho de cura. Mas lembre-se, quando buscarem o trabalho de cura na casa espírita, que é muito importante, não lembrem só da cura material. Lembrem-se também da principal cura, que é a cura da transformação moral. Essa é a verdadeira cura que Jesus queria. Gente, muito obrigado pela atenção. A nossa amiga Horaci, ela tem uma mensagem muito bonita agora, rapidinho para vocês, para o Dia das Mães. E eu queria deixar aqui também meus parabéns a todas as mães aqui presentes, tá? Muito obrigado e até a próxima vez, tá bem, meu amigo? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.